Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui à nossa Degrau Cultural. Eu sou o professor Alex Mendes, sou professor de Economia e também de Atualidades, e nós temos uma dica aí de atualidades para esse momento, né? Que versa lá a respeito da crise da Grécia. Faz parte aí, né, de um tópico importantíssimo de prova, que é a parte de economia internacional. Então vamos lá, vamos entender aqui rapidinho como é que está a situação da Grécia no momento atual. Você se recorda, né, que a crise econômica mundial, ela alcança lá o seu ápice nos Estados Unidos, também chamado de crise do mercado subprime, das hipotecas de alto risco, né, subprime nos Estados Unidos, e essa crise, ela se alastra pelo mundo como um todo. A primeira pergunta, então, é, né, qual é a origem da crise? A gente sabe que durante, né, os anos 2000, o governo americano, para poder incentivar o crescimento da economia, havia praticado uma política monetária expansionista, basicamente reduzindo a taxa básica de juros a 1% ao ano. Quando nós temos uma taxa de juros, né, num patamar tão baixo e por um período de tempo tão longo, há uma tendência natural de crescimento da demanda agregada. A demanda agregada é a demanda por todos os bens e serviços dentro da economia. O aspecto positivo dessa medida é que quando a demanda cresce, há uma tendência de crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, e ao mesmo tempo de queda da taxa de desemprego. Por um outro lado, o problema às vezes em economia não é a direção da política econômica, e sim a sua intensidade. Nós sabemos hoje que a taxa de juros foi mantida por um período muito longo de tempo. E essa taxa de juros muito baixa acabou incentivando o mercado imobiliário e o sistema financeiro dos Estados Unidos a emprestar grandes quantidades de dinheiro para o mercado subprime, que é aquele mercado de hipoteca de risco, já que o candidato à hipoteca, via de regra, né, não tinha histórico de bom pagamento, não tinha comprovante de renda e muitas vezes não tinha o vínculo empregatício. A crença, contudo, era que caso ele ficasse inadimplente, né, obviamente a casa seria retomada, as parcelas não são devolvidas e eu poderia colocar a casa à venda de novo e, portanto, o mercado ganharia duas vezes com a mesma casa. O problema é que quando a demanda agregada cresce de maneira mais acentuada que a oferta, o nível de preços começa a subir. A inflação deu a cara. E aí, os Estados Unidos resolveu então aumentar a taxa de juros para conter a inflação. Como as hipotecas são com juros variáveis, em sua grande maioria, o valor das hipotecas cresceu junto com a taxa de juros, tornando então o mercado subprime inadimplente. As casas foram retomadas, só que agora eu tinha uma oferta de casas maior do que a demanda. O resultado foi a desvalorização das casas e um prejuízo bilionário para as imobiliárias e para o sistema financeiro e bancário americano. Ocorre que os Estados Unidos é a maior potência econômica mundial. A economia e o setor financeiro hoje é altamente globalizado, o que significa dizer que eu tinha fundos soberanos de países, fundos de pensões, empresas e investidores individuais do mundo inteiro que haviam comprado de maneira direta ou indireta ações do mercado subprime. Por sua vez, eles esperavam uma taxa de juros remuneratória atraente. Quando o mercado subprime quebra, esses bancos e investidores também quebram. A reação natural do mercado, então, é tripla, né? Tirar, né, dinheiro do mercado, né, já que se ele tomar uma segunda porrada ele vai à falência. Segundo, aumentar a taxa básica de juros e encurtar o prazo de pagamento. E aí gerou um problema na Europa. Na Europa, nós tínhamos um grupo de países denominados de PIIGS, é uma sigla para Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, que tinham um nível de déficit público, gasto maior do que a receita, de 13% do seu produto interno bruto, no caso da Grécia. Óbvio, então,
que o governo grego tinha que emitir papel para poder se financiar junto ao mercado. Só que agora, você se recorda, né? O mercado cobrava uma taxa de juros maior, né? Menos dinheiro no mercado e com prazo mais curto. A Grécia, então, anunciou que ela não estava mais conseguindo financiar a sua dívida e que ela poderia ir a default, a quebra, a moratória, ao não pagamento. O problema é que o não pagamento de um país da União Europeia, um megabloco importante, né, poderia causar o efeito dominó. A Grécia quebra, o próximo poderia ser a Irlanda, depois Portugal, depois a Espanha, depois a Itália e atingindo as principais economias do bloco. Ocorre então que o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional, eles resolvem socorrer a Grécia. Já foram emprestados mais de 240 bilhões de euros. E a Grécia está muito longe ainda de sair da crise. O problema é que a contrapartida exigida pelo Banco Central Europeu e pelo FMI foi basicamente, né, um drástico corte, né, no gasto público, um aumento da tributação e uma política de juros altos. O resultado, em tese, positivo a ser alcançado com essas medidas era melhorar o resultado das contas públicas. Porém, quando o governo corta gasto, aumenta tributo e aumenta juros, a atividade econômica desaba. O PIB grego, então, desabou, o desemprego aumentou e o grau de sofrimento da população foi no mesmo caminho. Resultado, a população saiu às ruas em grandes manifestações públicas, porque, na verdade, elas é que estavam pagando o preço da irresponsabilidade dos seus dirigentes, mas também do Banco Central Europeu, que não fiscalizou, e das autoridades da União Europeia, que não chamaram a Grécia para conversar antes que a bomba explodisse. Sendo assim, um partido de extrema esquerda conseguiu ganhar as eleições, que é o Syriza. E esse partido agora tem dito claramente para a União Europeia e para o FMI de que a Grécia fez grandes esforços para tentar conter o seu déficit público e que agora não há muito mais o que fazer. A dica de hoje, então, é prestar atenção na economia da Grécia, que é um símbolo da crise econômica mundial dentro da Europa, e verificar os acordos que estão sendo celebrados agora em 2015, que vão permitir um fôlego financeiro para a Grécia tentar sobreviver, diminuir o seu déficit e o seu endividamento, sem comprometer de maneira extremamente severa, como vem comprometendo até agora, o crescimento da sua economia e o emprego. Bacana? Pessoal, Degrau Cultural com você. Um grande abraço, a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até lá!